Hoje é dia de vencer, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Deus nos chamou para uma vida vitoriosa, vencendo o pecado, o mundo, as trevas e a morte. Muitas vezes queremos viver de forma vitoriosa, mas sem abandonar o pecado ou qualquer outra prisão invisível que nos impede de avançar. Como ensinado em Tiago 3,11, não tem como de uma mesma uma fonte brotar água doce e água amarga. Ou você é, ou você não é. Não tem como viver uma vida satisfeita se você não vencer todas essas correntes invisíveis que tentam aprisioná-lo. Mas a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa luta, pois Deus nos chamou para ter uma vida vitoriosa sobre todos esses aspectos. Tudo que Deus quer é que você tenha uma fé vitoriosa, por isso você precisa alimentar a sua fé. Talvez você se pergunte, como alimentar a minha fé? A resposta é simples. A fé é como uma chama acesa de uma fogueira. Se você não alimentar a fogueira com lenha, lentamente a chama se extinguirá. Da mesma forma é a nossa fé. Se ela não for alimentada com a oração que nos leva a uma vida de intimidade com Deus, lentamente vai enfraquecer e esfriar. A oração tem poder e é o seu momento de intimidade com o Pai. Então, seja qual for a área da sua vida que você precise de uma intervenção, do agir de Deus, ou seja o que for que você precise conquistar, porque foi declarado sobre a sua vida, creia que é possível sim conquistá-la pelo poder da fé. Tenha fé, declare vitória sobre todos os obstáculos que você terá que enfrentar hoje, com a fé de que os céus já estão abertos diante de você. Hoje é dia de vencer. Tudo depende da nossa resposta diante da dificuldade, crer ou desanimar. A sugestão de leitura bíblica é o Salmos 24 e a palavra-chave é resposta. Vocês sabem que esses dias eu estava lendo alguns livros e estava fazendo meu devocional. E uma das coisas que eu li que eu fiquei super impactada é que 86% das pessoas que oram têm menos possibilidades de ter depressão e ansiedade, de sofrer dessas doenças que são as doenças do nosso século. E eu achei aquilo tão interessante porque a oração ela tem tanto poder. A oração é o ato mais democrático que existe. Eu sempre falo isso aqui para vocês. A gente pode estar em qualquer lugar que a gente pode fazer uma oração. A Bíblia, inclusive, diz que Deus está sempre disposto a nos escutar. E quando a gente faz uma oração de todo o nosso coração, é sempre Deus que nos escuta. Deus não diz assim, manda um anjo ali escutar essa pessoa. Não. É sempre Deus que está pronto e disposto para nos escutar. Então que a gente tenha fé cada dia mais, cada vez mais. Eu sempre falo aqui para vocês do poder do pouquinho. E como o poder do pouquinho ele pode transformar a nossa vida. Se todos os dias a gente dedicar um pouquinho de tempo no nosso início de dia e também no final de dia para agradecer a Deus, para ter essa intimidade com o Senhor, para dizer, você sente-se à mesa comigo, fique comigo, você é livre para ficar aqui na minha casa, você é o meu convidado especial. Convide Deus para estar nos seus dias, todos os dias. Eu tenho algo assim muito comigo que Deus está sempre pronto e disposto para nos escutar. Quem não tira tempo para ficar com Deus, na verdade, muitas vezes somos nós. Somos nós que enchemos a nossa agenda, somos nós que colocamos várias outras tarefas na frente de agradecer, de ter esse momento de intimidade com o Pai. E somente por meio da oração a gente consegue ter essa intimidade. Assim como você tem um amigo que você sempre tenta cultivar aquela mensagem, aquela amizade. Então você manda uma mensagem, você marca para ver esse amigo, vocês conversam. Se você não vê sempre esse amigo, se você não fala com esse amigo, vai se distanciando. Pode ser que quando vocês se encontrarem, tem amizades que são assim, a amizade é a mesma, a conversa tá boa, mas tem um distanciamento. Então, se a gente também não alimentar a nossa intimidade com Deus, como que a gente vai dizer, mas Deus não fala comigo? Eu não entendo os sinais que Deus me dá, Deus não conversa comigo. Mas tu tem tirado tempo de qualidade para estar com Deus, para conversar com Ele? Gente, Deus faz coisas tão grandiosas e maravilhosas na nossa vida. Eu realmente queria, assim, que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de vivenciar
os milagres que Deus pode fazer na nossa vida. E eu digo isso para vocês porque eu já passei por algumas situações bem desafiadoras. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu tive convulsões e até hoje, assim, não se sabe bem ao certo por quê, mas eu tive algumas convulsões e aí minha mãe estava na rua uma vez e aí veio um amigo nosso que conseguiu me pegar no colo e me levar para o hospital. E eu lembro que naquele momento, assim, eu escutava um pouco a voz da minha mãe orava muito, sabe? Com a minha mão, assim, pedindo para eu ficar bem. E depois daquilo eu fiz vários exames, nunca apareceu absolutamente nada. E eu sempre fui uma pessoa saudável e aquilo passou. Hoje eu tenho orgulho de falar isso, o quanto Deus é maravilhoso na minha vida, mesmo quando eu nem tinha essa intimidade com Deus, sabe? Quando eu nem sabia verdadeiramente o que é ter fé, quando eu nem sabia que Ele era esse Pai tão bondoso, tão amável. E quando eu descobri, sabe, que eu tenho um Deus que me ama muito e que quer que eu seja feliz, e Ele quer que você também seja feliz. Deus nos criou para a gente sermos pessoas amadas, sermos pessoas bondosas, vitoriosas, que a gente tem alegria de viver. Deus não nos criou para ser escravo desse mundo, para ser escravo de rede social, para ser escravo de internet, para ser escravo de um telefone, ficar ali, não ter vida social, não sair com seus amigos, não se divertir, não agradar a Deus, não cumprir a sua missão, o seu propósito aqui, o ato de servir que eu sempre falo para vocês. Deus nos criou para que a gente possa viver. Então, pense assim, como que tá as suas atitudes perante a vida? Você tem ficado desanimada, desanimado? Por que que você tá assim? Sabe? Pensa na raiz do problema. Você tem ficado muito nas redes sociais, tem se comparado muito, você está dormindo bem, você está se alimentando bem. Então, são pequenas coisas, é o básico, que se a gente fizer todos os dias funciona, assim como se a gente comer bem todos os dias, dormir todos os dias bem, fazer uma caminhada na rua e, especialmente, fazer a tua oração de manhã, quando tu acordar, fazer a tua oração de noite, quando tu dormir. As coisas vão fluindo de uma maneira que, gente, é incrível. Eu realmente quero e desejo que vocês tenham essa intimidade com Deus, porque Ele tira com a mão, sabe? É assim, ó. O que às vezes para nós parece algo, nossa, o fim do mundo e que não vai passar, Deus age assim. Tu tá com aquela dor, Deus vem e tira. Tu tá com aquele problema, Deus vem e resolve. É assim. Eu já vivenciei coisas incríveis com Deus. Incríveis, incríveis, incríveis. Na minha vida, já vivenciei coisas incríveis com a minha filha. E o quanto é bom a gente saber que a gente tem um Deus que está disposto a sempre nos ajudar. Só que a gente precisa entregar as nossas angústias, os nossos problemas, a gente precisa entregar a nossa vida a Deus, para que Ele faça, para que a gente seja direcionado pelo poder do Espírito Santo, para que a gente cumpra o nosso propósito aqui da melhor forma, para que a gente viva da melhor forma, pensando sempre em agradar o nosso Criador. Porque se a gente fica aqui tentando nos agradar, nos mimar, sempre pensando no eu, no eu, no eu, nos tornamos pessoas egoístas. E quando a gente é egoísta, a gente nem autoestima tem, porque o que tu vai autoestimar em ti se tu é uma pessoa egoísta? Pra gente ter autoestima, a gente precisa ter coisas boas dentro de nós. Claro que a gente vai ter as nossas misérias, mas a gente precisa estimar coisas boas. Então o ato de servir, ele nos ajuda muito nisso. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então que tu saiba alimentar tua fé diariamente, que tu saiba gerar o teu testemunho. Eu sempre digo isso para vocês, é tão lindo a gente ficar feliz com o testemunho dos outros. É lindo, é bom demais. Mas o quanto é bom tu poder gerar o teu testemunho junto com Deus. É magnífico, é maravilhoso. Deus é tão perfeito, em todos os sentidos, sempre. Deus é bom o tempo todo, não esqueçam disso. Se hoje tu tá passando por alguma dificuldade, entregue a Deus. Sabe, se humilhe mesmo, peça perdão pelos seus pecados. Abra o seu coração. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, você pode mentir para quem for.
para você mesma. Tentar, né? Mas você nunca vai conseguir mentir para Deus. Então, quando você estiver no seu íntimo, é só você e Deus. Só você e Deus. Você não precisa mentir, você pode ser você. Deus está pronto para te perdoar. Então, independente dos pecados que tu tenha cometido, dos erros, das angústias que isso tem, né, estão te trazendo, pensa que Deus está pronto para te perdoar caso tu esteja arrependido verdadeiramente. Deus quer que a gente viva uma vida extraordinária aqui. Tá tudo pronto, basta a gente saber acessar. Então não tente fazer as coisas pelos seus meios. Largue tudo para que Deus possa agir na sua vida e você vai entender. Você vai entender tudo o que você precisa fazer. Aos poucos, você vai entender os sinais, você vai escutar, você vai saber. Cuide de você, cuide dos seus. Pense o que é importante, o que importa de verdade. Importa a sua saúde física, a sua saúde mental, você fazer exercício, você se alimentar bem, você dormir bem. São coisas tão básicas que às vezes o básico a gente não está fazendo. E aí a gente está cheio de problemas, cheio de tendo que ir no médico, tendo que tomar remédio, tendo que fazer várias coisas, porque a gente não está fazendo o básico bem feito. Então pense e repense as suas atitudes. Eu espero que tu tenha um final de dia abençoado. Hoje eu não consegui vir de manhã, porque às vezes as coisas mudam um pouco aqui. A minha filha tem 4 aninhos e ela está estudando de manhã e ela nunca estudou de manhã, então a rotina ainda está sendo reorganizada. Eu acordo ali por volta das 5:30 da manhã todos os dias, mas tem vezes que ela está acordando junto, então a rotina dela ainda está, né, entrando nos eixos de acordar cedo, na escola, depois ela chega e dorme, então a gente ainda está organizando. Então, se vez que outra o devocional sair assim em outros horários, é por causa disso, porque eu estou reorganizando toda a rotina aqui da minha casa, da minha filha, mas se Deus quiser, estarei todos os dias aqui em algum momento, em algum horário, para a gente ter o nosso momento juntos. E tá lindo, né? Esse sol aqui, tem os passarinhos cantando, fim de dia, é sempre muito gostoso. Agora eu vou fazer um chimarrão, vou esperar o marido, vou brincar um pouco com a minha filha. Me contem aqui nos comentários como tá sendo esses devocionais para vocês. Eu quero muito saber. Nos vemos amanhã.